Naquela empresa, Marcos era tratado como exemplo. Quando ele falava, as pessoas acreditavam. Quando ele errava, ninguém percebia, porque Marcos sabia mostrar o que todos queriam ver. No mesmo lugar, João passava despercebido. Ele não sabia falar bonito, não chamava atenção, mas sempre fazia a coisa certa. O problema começou quando uma decisão errada de Marcos afetou alguém inocente, e todo mundo preferiu defender a imagem dele em vez da verdade. Essa história não é sobre quem parece certo. É sobre quem tem coragem de fazer o certo, mesmo sendo ignorado. Naquela pequena empresa no centro da cidade, todos conheciam Marcos. Ele não era apenas educado, mas sabia exatamente como se apresentar. Seu sorriso era calculado, suas palavras escolhidas para impressionar. Cada vez que ele entrava em uma sala, os olhares se voltavam para ele como se houvesse uma luz ao seu redor. As pessoas confiavam nele sem sequer pensar. Se ele dissesse algo, ninguém questionava. Se tomasse uma decisão, todos assumiam que era melhor. Marcos sabia como parecer certo e, por isso, conquistava respeito instantâneo. Ele se vestia bem, falava com firmeza e tinha o dom de fazer todos acreditarem que estavam em boas mãos. Mas, por trás da imagem perfeita, existia algo que quase ninguém enxergava, algo que só alguns poucos notavam. E nesse detalhe estava a diferença entre aparência e caráter. No mesmo andar, trabalhando silenciosamente em uma mesa simples, estava João. Ele não falava muito, não buscava elogios e não tinha a menor preocupação em impressionar ninguém. Suas roupas eram simples, seu cabelo desarrumado, seus gestos discretos. Enquanto Marco chamava atenção com cada movimento, João parecia desaparecer no ar, quase invisível. Mas João tinha algo que Marco jamais poderia comprar ou fingir. Ele tinha caráter. E caráter, diferentemente de uma boa imagem, não é notado por multidões. Ele é silencioso, discreto, persistente e verdadeiro. João ajudava colegas sem ninguém perceber, corrigia erros sem precisar ser aplaudido e fazia escolhas difíceis, mesmo sabendo que isso poderia prejudicá-lo. Mas ninguém notava. As pessoas riam, brincavam e se admiravam pelo brilho de Marcos, enquanto João continuava invisível. E o mais irônico é que muitas vezes os mesmos que ignoravam João precisavam da ajuda dele, mas se recusavam a pedir. O respeito que Marcos recebia era baseado em percepções superficiais. O respeito que João merecia era invisível. E, com o passar do tempo, essa diferença começou a afetar a empresa de formas sutis, mas perigosas. Marcos começou a tomar decisões que pareciam corretas, mas na realidade prejudicavam projetos importantes. Ele prometia cumprir prazos, mas esquecia detalhes críticos. Ele dizia que apoiava colegas, mas suas ações demonstravam interesse próprio. E, mesmo assim, ninguém parecia perceber. Quando algo dava errado, sempre havia desculpas. Foi um erro sem intenção. Não era tão importante assim. Ele sempre foi uma pessoa confiável. E a maioria acreditava, porque confiar em Marcos era mais fácil do que enxergar João. João, por outro lado, corrigia pequenos problemas silenciosamente. Ele se certificava de que ninguém fosse prejudicado por erros alheios. Mas essas atitudes quase nunca recebiam reconhecimento. Algumas vezes, colegas que passavam por dificuldades vinham até João, implorando por ajuda, e ele atendia sem reclamar. Ele não fazia alarde, não se gabava e não esperava elogios. Mesmo assim, com o tempo, pequenas situações começaram a criar tensão dentro da equipe. Alguns funcionários começaram a perceber contradições no comportamento de Marcos. Ele dizia uma coisa, mas suas ações mostravam outra. Ele sorria para colegas, nos bastidores, criticava ou ignorava problemas importantes. Mas admitir isso publicamente era difícil. Ninguém queria admitir que havia confiado na pessoa errada. Era mais confortável continuar apoiando a imagem de Marcos do que confrontar a realidade. A verdade é que as pessoas preferem acreditar no que é fácil de aceitar, no que é conveniente, no que garante segurança temporária. E assim, os problemas foram crescendo silenciosamente. Marcos continuava a ser respeitado, admirado e ouvido, enquanto João, que carregava verdadeiramente o peso da responsabilidade, continuava quase invisível. Alguns colegas tentavam alertar, mas eram desacreditados. "Você está exagerando", diziam. "Ele sempre foi confiável."
O silêncio de muitos, aliado à aparência de Marcos, tornou a situação ainda mais complicada. Projetos importantes começaram a falhar, clientes insatisfeitos apareceram, decisões ruins afetaram toda a equipe. E, mesmo assim, ninguém questionava Marcos publicamente. Apenas João se mantinha firme, corrigindo erros, orientando discretamente, garantindo que os danos não fossem piores. E era cansativo. Era frustrante. Ele via pessoas confiando em quem não merecia, enquanto o verdadeiro caráter passava despercebido. Mas João continuava. Por quê? Porque caráter não depende de reconhecimento. Caráter não busca aplausos. Caráter age. Ele faz o certo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém reconheça. E, aos poucos, pequenas verdades começaram a surgir. Erros de Marcos começaram a ser notados. Algumas pessoas começaram a enxergar que talvez João tivesse razão o tempo todo, mas essas pessoas sentiam medo de admitir publicamente. Medo de parecer erradas. Medo de admitir que confiaram na pessoa errada. O silêncio continuava. E João, silencioso, paciente, constante, continuava a fazer o que precisava ser feito. Ele sabia que a verdade aparece no momento certo. Ele sabia que caráter não pode ser ignorado para sempre. Mas ele também sabia que a percepção das pessoas muitas vezes demora. E enquanto a percepção não chega, quem age certo continua invisível, e quem parece certo continua sendo admirado. E isso cria uma tensão silenciosa, quase imperceptível, mas poderosa. Porque, no fim, o que as pessoas respeitam nem sempre é o que realmente merece respeito. E o que é ignorado nem sempre é menos importante. Marcos continuava sorrindo, cumprimentando, impressionando, mantendo sua imagem impecável. João continuava trabalhando, ajudando, corrigindo, protegendo, mesmo que ninguém notasse. E dentro de cada pessoa que observava essa diferença, havia uma sensação estranha de desconforto. Algo dentro dizia, eu sei que algo não está certo. Mas ainda era mais fácil ignorar, porque mexer com a verdade exige coragem. E coragem dói. João sabia disso. Mas ele também sabia que um dia a verdade teria peso, que a diferença entre imagem e caráter não podia ser escondida para sempre. E assim, ele continuava, silencioso, firme, verdadeiro, certo. O dia começou como qualquer outro, mas uma tensão silenciosa pairava pelo escritório. Marcos chegou cedo, cumprimentou todos com um sorriso de sempre, como se nada pudesse abalar sua imagem impecável. Ninguém sabia que, nos bastidores, decisões suas estavam começando a causar pequenos problemas que poderiam se tornar grandes crises. Ele não parecia preocupado. Para ele, a aparência valia mais do que a realidade. Já João, sentado em sua mesa no canto, observava atentamente cada detalhe. Ele conhecia a verdade, sabia o que estava acontecendo e entendia que, mais cedo ou mais tarde, tudo viria à tona. Mas, por enquanto, precisava continuar agindo silenciosamente, corrigindo erros, protegendo colegas e garantindo que ninguém fosse prejudicado pelo descuido ou pela falsidade de Marcos. Alguns funcionários começaram a perceber pequenas contradições. Marcos dizia apoiar projetos, mas seus gestos mostravam negligência. Ele sorria para colegas, mas suas decisões escondiam interesses pessoais. Poucos tinham coragem de confrontá-lo. Admitir que confiaram no homem errado seria humilhante, então a maioria preferia fingir que tudo estava bem. Enquanto isso, João seguia firme, sem esperar reconhecimento. Cada vez que um problema surgia, ele agia. Se um relatório estava errado, ele corrigia antes que chegasse ao chefe. Se um cliente recebia informações conflitantes, ele esclarecia sem reclamar. E, mesmo que ninguém notasse, ele salvava a reputação da empresa diariamente. Mas havia um peso silencioso sobre ele. Ver pessoas respeitando alguém que não merecia enquanto ele, que fazia o certo, era ignorado, era doloroso. Ele sentia uma mistura de frustração e paciência. Sabia que caráter verdadeiro não precisa de aplausos, mas desejava que, algum dia, fosse reconhecido. A tensão começou a aumentar quando um grande projeto da empresa começou a mostrar falhas graves. Marcos, sem perceber ou talvez ignorando, havia deixado detalhes essenciais passarem. O projeto estava atrasado, clientes insatisfeitos começaram a reclamar,
e pequenos problemas começaram a se transformar em crises aparentes. Agora, as escolhas que Marcos fez estavam visíveis a todos. E, finalmente, as pessoas que antes ignoravam João começaram a procurar por respostas. Mas, em vez de reconhecer o homem que sempre agiu certo, muitos tentaram culpar outros, tentando manter a imagem perfeita de Marcos. João, no entanto, sabia que não era hora de apontar dedos. A verdade seria percebida por si só. Ele continuava a corrigir, orientar e proteger, silencioso, enquanto a confusão crescia ao redor. Algumas pessoas começaram a sentir culpa silenciosa. Elas perceberam que ignorar João e apoiar Marcos cegamente havia contribuído para o problema. Um peso psicológico começou a surgir. Todos que fingiram não perceber a diferença entre aparência e caráter começaram a sentir que algo estava errado dentro deles. E é exatamente isso que a história revela. O silêncio e a complacência não passam despercebidos para a própria consciência. Com o passar dos dias, pequenos erros de Marcos começaram a se acumular e a tensão ficou insuportável. Reuniões que antes eram simples agora se tornaram palco de debates e acusações. Alguns começaram a questionar, mas ainda assim hesitavam em admitir que confiaram na pessoa errada por tanto tempo. João, como sempre, permanecia discreto, resolvendo problemas, dando conselhos e agindo com justiça. Ele sabia que caráter verdadeiro é paciente e persistente. Ele sabia que a verdade sempre aparece, mas que muitos tentam ignorá-la até o último momento. E, em meio a tudo isso, uma situação crítica surgiu. Um cliente importante ameaçava cancelar contrato por causa de informações contraditórias e decisões erradas que vinham de Marcos. A empresa inteira estava em alerta, e os olhos de todos finalmente começaram a se voltar para João, silencioso, que já havia previsto problemas como esse e os prevenido discretamente. Mas agora não havia como esconder a diferença entre os dois. Enquanto Marcos tentava manter sua imagem, João, de maneira calma e firme, começou a organizar soluções, explicar fatos e corrigir cada detalhe que estava prestes a destruir a reputação da empresa. E foi aí que todos começaram a enxergar a verdade. O respeito e a confiança que Marcos recebia eram superficiais. O verdadeiro caráter estava em João, que agiu corretamente quando ninguém mais se importava. Aqueles que antes fingiam não perceber sentiram vergonha silenciosa, e a culpa pesou em suas consciências. Eles finalmente entenderam que confiar na pessoa errada por medo, conveniência ou aparência só traz problemas. Marcos percebeu tarde demais que a confiança que tinha era frágil, construída sobre a imagem e não sobre a substância. João, por outro lado, permaneceu firme, paciente e íntegro, mostrando que agir certo vale mais do que parecer certo. E mesmo com o reconhecimento tardio, a lição foi clara para todos. Aparência engana, palavras bonitas enganam, mas caráter verdadeiro sempre se revela no momento certo. A partir daquele dia, a empresa começou a valorizar ações e integridade mais do que imagens e discursos. Pequenos gestos de João passaram a ser notados, e o respeito que antes ignorava pessoas corretas começou a mudar de lugar. A experiência deixou marcas na consciência de cada funcionário, que aprendeu que a complacência e o silêncio diante da verdade têm um preço. Marcos aprendeu, da pior maneira, que parecer correto não é suficiente. João mostrou, silenciosamente, que caráter é força silenciosa, persistente, invisível para os olhos desatentos, mas evidente para aqueles que realmente observam. E a história continua, porque essas lições não têm fim. Ela se repete na vida de todos que um dia confundem imagem com essência. O importante é perceber, agir e valorizar quem realmente faz a diferença, mesmo quando ninguém está olhando. E assim, João continuou seu caminho, discreto, firme, íntegro, verdadeiro, sabendo que o verdadeiro respeito não se ganha com aparências, mas com atitudes consistentes e honestas. Nem todo mundo que é respeitado merece respeito, e nem todo mundo que passa despercebido é insignificante. Na vida, aparência engana, palavras bonitas enganam, mas ações verdadeiras nunca passam despercebidas para quem observa com atenção. Marcos tinha imagem, sorriso, palavras perfeitas, mas João tinha caráter, coragem silenciosa e integridade que ninguém via à primeira vista. O problema é que as pessoas frequentemente confundem aparência com essência e confundem simpatia com honestidade. Elas respeitam quem parece certo, seguem quem fala bonito, mas ignoram quem realmente faz o certo. E quando a verdade aparece, muitas vezes é tarde demais.
A história de João mostra que agir corretamente, mesmo quando ninguém observa, é mais valioso do que impressionar multidões. Quem age com caráter constrói respeito duradouro, enquanto quem busca apenas aparência constrói fama passageira. O silêncio diante da injustiça, o medo de questionar e a complacência são tão perigosos quanto ações erradas. Cada pessoa que ignora a verdade, mesmo que em silêncio, carrega um peso dentro de si, uma consciência que percebe o erro e a injustiça. A vida sempre coloca cada um em seu lugar. A diferença é que alguns percebem cedo, outros percebem tarde, e alguns talvez nunca percebam. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela mostra, mas no que ela faz quando ninguém olha. E é essa diferença que muda destinos, salva pessoas, transforma ambientes. Caráter é coragem, paciência e consistência. É escolher o certo mesmo que ninguém reconheça, mesmo que isso seja solitário e invisível. E, acima de tudo, caráter provoca reflexão naqueles que observam. Porque quando alguém percebe a verdade, quando sente a injustiça e entende a diferença entre aparência e essência, não consegue mais permanecer indiferente. A lição é clara. Valorize quem age certo, observe além das aparências, reconheça aqueles que silenciosamente fazem a diferença. Não se engane pelo brilho momentâneo, pelas palavras sedutoras ou pelo sorriso calculado. O verdadeiro respeito vem da verdade, da integridade e da coragem. A história de João é um lembrete de que, na vida, as escolhas de cada um revelam caráter e, ao observar essas escolhas, cada pessoa tem a oportunidade de agir corretamente, aprender, crescer, finalmente, valorizar o que realmente importa. E quando percebemos isso, a nossa reação não é opcional. Naturalmente sentimos vontade de agir, comentar, apoiar e reconhecer quem merece, porque silêncio diante da verdade pesa na consciência de todos.